Eu estou acompanhado hoje da presença de dois excelentes palestrantes, duas excelentes pessoas. Me acompanha o Rabino Yosef Salton, que estará falando a respeito da cabala e do significado da festividade de Yom Kippur. E também nos acompanha o Ben Yehudá, que também estará acompanhando-nos para dar-nos o sentido prático desta festividade e também de como as nossas comunidades se comportam em esta festividade, que é diferenciada do mundo cristão, né? Muitas pessoas que nos assistem e muitas pessoas que formam parte das nossas comunidades vêm de um verso cristão e essa festividade solene não existe muitas vezes um conceito parecido no cristianismo, né? Então, como é realmente para as pessoas novas, a pessoa que está fazendo, está cumprindo com este mandamento por primeira vez na sua vida, né? Então, esses serão mais ou menos os comentários que estaremos fazendo nesse bate-papo de hoje, né? Então, apresento os nossos dois convidados, né? O Rabino Yosef Salton. Shalom, irmão. Shalom, querido Hanoch e também Beni. Grande prazer estar aqui de novo na casa de Binyan Lusim, falando sobre a Torá, estudos bíblicos, mitzvot e também o calendário judaico e hebraico. E realmente estamos aproximando a festa Chag HaYom Kippurim, que na verdade, apesar de ser um dia de jejum, na verdade é uma festa, é um dia festivo, é Chag. Um pouco da história, de onde surgiu e por quê. No calendário hebraico, no dia 10 do mês de Tishrei, a gente celebra esse dia. O que aconteceu? Por quê? Yom Kippurim coincide justamente no 10º dia do mês de Tishrei, depois de Rosh Hashanah, que é o primeiro e também segundo dia desse mês. Voltando na história, e sempre eu explico que nossa história, como judeus, é a nossa religião. Outros povos têm história de um lado e religião do outro lado. Sim. Mas o povo judeu, o seu calendário, as festas, é uma celebração de nossa história. Seja Pesach, a saída do Egito, que nós falamos e passamos, seja Shavuot, a revelação ao autor da Torá, 10 mandamentos, e agora Yom Kippurim. Quando Moisés subiu Monte Sinai pela primeira vez, a gente sabe que ele subiu no dia de festa de Shavuot. E ficou ali por 40 dias e 40 noites e desceu no dia de Yud Zayin Betamuz, o dia 17 do mês hebraico de Tamuz. Infelizmente, lamentavelmente, houve uma confusão no povo, na contagem dos dias, quando Moisés vai descer. Alguém falou que hoje ele tem que descer, o outro falou não, é amanhã. Então essa confusão da contagem de 40 dias criou uma incerteza, um pânico, e no final acabou sendo um dia de choro, na verdade, de lamento até hoje, por causa do pecado do bezerro de ouro que aconteceu. Moisés, claro, desceu no dia que ele combinou, mas houve uma confusão. E ao invés de receber a Torá em forma completa, Moisés precisava de fazer uma limpeza no povo. As pessoas que participaram no pecado do bezerro foram mortos, na verdade foram aniquilados, porque foi um pecado muito, muito, muito sério. E depois a gente fala sobre a segunda subida do Monte Sinai, que Moisés subiu em Rosh Chodesh de Elul. Por isso o mês de Elul é considerado o mês da Teshuvah, antes do Rosh Hashanah, e também como preparo para a segunda descida, ou a segunda outorga da Torá, que aconteceu em Yom Kippurim.
40 dias, contando desde Rosh Chodesh Elul, cai exatamente no 10º dia do mês de Tishrei, que virou o dia do perdão, como você falou. O perdão do quê? O perdão do pecado de bezerro de ouro é a segunda outorga da Torá. Por isso, até hoje, a gente está celebrando e comemorando esse dia tão importante que, graças a Moshe Rabbeinu, suas orações, seus preces, ele conseguiu cancelar muitos decretos, muitos julgamentos que caíram em cima do povo hebreu e também do povo, outros povos que estavam ali presentes no Monte Sinai. Isso é Yom Kippurim, o dia do perdão, que, claro, traz para nós muita alegria, muita satisfação, sabendo que finalmente Deus aceitou as orações de Moshe Rabbeinu e também as orações do povo Yom Kippurim. O Senhor falou uma coisa muito importante a respeito da desesperação do povo, né? Nesse momento dos 40 dias e 40 noites que Moshe Rabbeinu passou lá no Monte Sinai para receber as Luchot Amanim, as duas tábuas de pedra, e o povo se desesperou, né? Porque eles achavam que fisicamente um homem não estava preparado para passar tanto tempo sem comer nem beber. Então, foi isso que desesperou eles e eles acharam como uma solução o bezerro de ouro, né? Então, uma coisa interessante, né? Que uma das palavras-chaves dentro do que o conceito que a gente cria na mente de Yom Kippur, o primeiro que vem na mente quando nós falamos de Yom Kippur possivelmente jejum. Jejum, né? E jejum, ele traz um tipo de... eu não sei se a palavra correta seja aflição, né? Mas a Torá fala que é para afligir a alma, né? Para tentar trazer esse tikkun através do sentimento. Mas não é acostumado, como eu estava falando no começo, na introdução, né? Nas comunidades cristãs e em outras religiões, esse tipo de práticas, né? Então eu queria perguntar para o Ben Yehudá, como ele que faz parte, ele faz à frente da sua comunidade em Campinas, como é a recepção das pessoas, sobretudo das pessoas novas que vêm chegando com esse conceito de Yom Kippur e do jejum de Yom Kippur, né? Muito bem. Nesta questão de Yom Kippur, é a oportunidade que cada indivíduo tem de ter uma experiência diferente, tá? Começando pela a percepção, seus sentimentos, a resistência física, né? Fazer o teste da sua resistência física, que predomina praticamente o que você comentou quando se pensa em ficar 24 horas, 25 horas sem ou desprovido de alimentos, de beber alguma coisa. A princípio, as pessoas começam a criar um estado de apreensão, né? Ficam apreensivas. Vou conseguir? Não vou conseguir? O que vai acontecer comigo no decorrer desse tempo, desse período? Então, é um momento de ter a oportunidade de ter uma experiência diferente conosco mesmo, só que esta experiência nos leva a refinar uma relação com o Criador, que nos dias comuns, no nosso hábito, né, diário, não é possível ter nessa dimensão, nessa profundidade, né? Então é o momento que nós quebramos a rotina tradicional que temos, que é levantar, acordar pela manhã, levantar, tomar o café da manhã, né? Ficar na expectativa para o horário do almoço. Alguns têm o hábito ainda de ter um café da tarde, depois aguardar pelo jantar. Então nós temos esse hábito como uma rotina normal, né? E que predomina praticamente dentro da nossa cultura, tá? E quando chega em Yom Kippur, toda essa rotina ela é quebrada, ela é desfeita, e nós somos colocados
a viver a experiência que Moshe teve durante 40 dias no Monte Sinai. Ok. Eu costumo dizer que não tinha McDonald's no cume do monte. Não tinha Habib's no cume do monte. Moshe teve a oportunidade de viver a experiência teofânica sem a necessidade de um alimento físico para se manter. E a nossa consciência em Yom Kippur deve estar definida nesta direção. É o período que, uma vez por ano, Hashem proporciona a cada um de nós a provar um pouquinho da experiência que Moshe Rabbeinu teve no cume da montanha, na presença divina. Então, esse período de 24 horas, 25 horas, ele não pode ser visto, entendido, como um período de aflição, mas, como o Rabino disse, é um período de festa, de alegria, de celebração, pela oportunidade que nós estamos tendo, uma vez por ano, nesta configuração, de nos comportarmos como os anjos, sem a necessidade de um alimento físico e, nesta condição, nos aproximar ainda mais do Criador. Em algumas correntes, ao hábito, ao costume de alterar até a configuração das suas vestes naturais. Sim. Se vestem de branco, né? Mudam ali a configuração das suas vestes, né? Tem toda uma preparação especial, exclusiva para aquele momento, para aquele período, e isso faz com que não só a pessoa como um indivíduo, mas envolvendo toda a comunidade em que ela participa, numa energia única, num sentimento único, que faz as pessoas mergulhar numa reflexão mais profunda sobre o sentido da vida, o sentido da nossa relação com o Criador. E é lógico, isso é com o objetivo de nos levar para uma consciência de reparação pessoal. Isso só tem a colaborar com o nosso eu, na nossa individualidade, né? E isso traz um resultado positivo para toda a coletividade. Toda a comunidade ganha com isso, né? Com essa preparação, com essa disposição a viver este momento, este período, na configuração que a Torá nos determina, atendendo todos os elementos que é requerido no cumprimento dessa mitzvah. Não comer, não beber, ter uma profunda reflexão, passar todo aquele período de tempo envolvido numa meditação profunda, né? Fazendo a autoanálise, né? Fazendo um balanço geral de tudo que tem acontecido no período da sua conexão. Isso é que nos leva ao estado de busca de uma santidade para justificar a nossa missão aqui de uma maneira limpa e sagrada. E Yom Kippur nos leva a isso. Uma normativa, né, para as pessoas que nos acompanham e têm trabalhado em alguma empresa que presta serviços mecânicos, elétricos, nós sabemos que quando vamos fazer manutenção a qualquer equipe, temos que tirar ele fora do serviço, né? Então, parece que Yom Kippur funciona de um jeito parecido, né? Uma manutenção, mas precisamos dar descanso à mandíbula, precisamos deixar separar essa ligação ou seja, uma ligação material, né, de nosso corpo. Eu me lembro que há um tempo atrás estivemos na palestra do nosso rabino que está hoje aqui presente conosco, e ele pedia para nós fecharmos os olhos, né? Mas isso tinha um significado que não era simplesmente fechar os olhos, porque ele ia fazer magia assim que nós viéssemos, né? Sino é para desligar-nos do material, né? Porque muitas vezes o olho é o primeiro que enxerga isso que nós queremos, né? Então, por isso que a gente fechava os olhos quando fazia essa introspecção, né? Parece que com Yom Kippur acontece o mesmo, né?
Então eu queria perguntar, mas Yom Kippur é um teste ou um período de manutenção triste ou feliz? Porque estávamos falando que era uma celebração, né? De que lado o Veniano Sim, que nos está acompanhando detrás da tela, ele deveria assumir este compromisso, né? Porque é um compromisso que a Torá nos coloca com alegria ou com tristeza? Qual é a resposta? O objetivo é promover o ápice da felicidade, da realização, né? E é interessante esse fato, fechar os olhos. O objetivo de fechar os olhos é para que você consiga ver aquilo que não é possível ver com os olhos abertos. Sim. Fechar os olhos, você conseguir ver numa dimensão profunda. Você conseguir mergulhar naquilo que está oculto, né, e escondido. Aquilo que está sem luz. Né? Você conseguir atingir esta dimensão. Então, Yom Kippur, se não tiver como resultado surtir o efeito de prazer, de alegria e de realização em cada um de nós, ele não cumpriu a sua meta, ele não atingiu o seu objetivo. Tá? Então, precisamos nos dispor a sentir felicidade, seja numa festa que tem uma mesa farta com diversidades de iguarias, ou num momento como Yom Kippur, né, que estamos proibidos de sentar numa mesa configurada como banquete. O banquete daquele dia é nos privar de tudo aquilo que a nossa carne, que a nossa matéria venha se sentir prazer nela. É o momento de você alimentar o teu lado espiritual. A tua espiritualidade tem que sobressair, né? E ela tem que atingir a voz mais alta neste processo. Eu posso fazer de testemunha, né? Que você poderia perguntar para alguém que já fez o jejum de Yom Kippur. Como saiu desse jejum? Que foi o sentimento que esse primeiro sentimento quando se faz a leitura do encerramento da cerimônia de todo o ceder ao final, a Neilá, né? A leitura, essa última leitura, esse último trecho da celebração desse dia tão solene, que é o que ela sente, né? E muitos descreverão que eles sentem um alívio, sentem uma alegria, sentem um sentimento muito interessante, né? Que liga muitas coisas, tanto a alegria como o descanso, né? De saber que os pecados da comunidade foram escutados e perdoados pelo sagrado, né? Então é esse o desejo que nós temos, né? Mas eu queria perguntar para o nosso rabino hoje a respeito do perdão. Um pouco a respeito do perdão, o conceito do perdão através da Kabbalah, como poderíamos entender ele. Não precisa, ou seja, não precisa ser tão profundo, né? Mas que para que todos os que estão nos escutando hoje tenham um conceito bem estabelecido do que é o perdão. O que é perdão? Não, tem muitos aspectos. Mas de qualquer jeito a gente fala sobre o que significa pecado. Também é uma pergunta. Para entender talvez o perdão, temos que entender o que significa pecado. Em hebraico, pecado é chet. Tem muitos desdobramentos nessa palavra de chet. Chet pode ser também não atingir o alvo. Isso é chet. Quer dizer, quando alguém anda na sua vida e não consegue realizar a sua missão, da sua alma, quando a pessoa se desvia do caminho que Hashem, a Torá, nos indica, a pessoa está perdendo o alvo, está se desviando, está se perdendo. Isso começa o chet. Mas também em hebraico, a palavra chet também vem da raiz ritui, que significa esterilizar. Então,
hebraico e também a Kabbalah e a vida não é branco e preto. Não é, ele é perverso, ele é um santo. Não. Todos nós temos o lado perverso e o lado do santo. Todos nós. É algo misturado. E até tem um citado que fala que 7 vezes o tzadik cai e se levanta. Até o tzadik, até o santo, em forma encarnada, ele pode cair, ele pode errar. A diferença entre uma pessoa bem consciente e outra pessoa que não está consciente é quando a pessoa que não está consciente peca, ele se desvia do alvo, ele pensa que é natural. Não busca a reparação. Isso. Ele fala, não, mas todo mundo está fazendo assim. Enquanto a pessoa consciente seja justo, sabe, fala, errei, tudo bem. Agora eu vou exatamente Buscar o caminho buscar para o reparo, a correção. Vou retornar ao caminho. Isso mesmo. A teshuva, eu vou retornar. Eu sou aqui. Ninguém nasce perfeito. Ninguém vive perfeito. A gente fala que errar é humano. Não querer corrigir, se corrigir, é sub-humano. Querendo corrigir, é o santo, é o divino. Então todos nós passamos pela vida fazendo nossos erros, mas temos que perceber o errado. Isso é o het. Quando a pessoa peca e entende que já pecou, aquele pecado vira o caminho de santidade. Enquanto a pessoa acorda. Esse é o caminho do perdão, da teshuva, do retorno. Em termos de aflição, mais uma vez, quero enfatizar esse assunto, como a Torá nos fala. Se a intenção do jejum é para criar dor, autoflagelo, autossofrimento, a Torá não teria nos avisado de, olha só, se alguém passa mal, tem que parar o jejum. Se alguém precisa tomar remédio, vai tomar remédio. Uma mulher grávida, ela é isenta. Então, a intenção da Torá não é para infligir dor e sofrimento. Pelo contrário, toda mitzvah é Vesamachta bechagecha vehaita achsameach. Qualquer celebração, temos que celebrar a Chag, a festa, com alegria. Qualquer mitzvah que a pessoa faz com depressão, sentido triste, como castigo, Hashem não aceita aquela mitzvah. Não, eu quero que você, homem, judeu, não judeu, não importa, faça a mitzvah com alegria. É a alegria que traz deleite e satisfação ao nosso Criador. Não é mitzvah, mitzvah pode ser qualquer coisa. Mas aquela sensação de alegria, que a pessoa está realizando o pensamento do Criador, isso é o que traz alegria para nós e também satisfação ao nosso Criador. Temos o caso clássico da leitura que fazemos também no dia de Yom Kippur, a leitura de Jona, do profeta Yoná, que é exatamente o que o Senhor estava falando, servir ao Eterno com alegria, né? Porque ele estava contrariado totalmente pelo decreto do Eterno de ir lá para profetizar para que o povo se salvasse, né? E depois o Eterno o coloca em uma situação onde ele é apiado de uma árvore que é muito menor à vida de milhões de pessoas que conformavam essa cidade de Nínive, né? Então você vê ali realmente esse sentimento, né? De realmente de sermos alegres com a vida que temos e cuidar dela, né? Porque se realmente nós o sentido da alegria vai mais além da felicidade, né? Porque a felicidade ela tem um seu lado negativo, que é a infelicidade, que se fala muito nesta geração, né? Muita gente infeliz, muita gente que não consegue o que quer, né? A alegria não, ela não existe inalegria. A alegria é um sentimento completo, que esse sentimento que a gente tem após o serviço de Yom Kippur. Então, para encerrarmos a nosso especial de hoje, que corresponde à festividade de Yom Kippur, que também nós podamos atingir esse sentimento de alegria que é entregue a nós pelo nosso esforço e pelo desejo do sagrado de
melhorar a nossa alma, de ter um contato, porque no final, realmente, o Eterno nos criou não para fazer jejum, não para comer também, ou seja, não era nem para comer nem para jejuar. Ele realmente nos criou para ter contato com, que nossa alma tivesse contato com Ele, né? Então, esse é meu desejo para vocês que nos acompanham do outro lado da tela. Podem falar suas últimas considerações, meus irmãos. Obrigado, obrigado. Então, mais uma vez, a coisa mais importante para concluir, Sameach, em hebraico, são as mesmas letras de Mashiach, o Messias. Então, o Messias, mais uma vez, não traz sofrimento, pelo contrário, a redenção, ela é atingida pela alegria. Alegria agora, Mashiach também agora. E a você que está nos vendo, o meu convite, o nosso convite a você é que venha ser feliz, venha ter alegria nas determinações festivas que Hashem tem revelado na sua Torá. Seja bem-vindo conosco.